queria pedir também para vocês para colocar as perguntas no chat, ok? Porque como é muita gente, para não ficar todo mundo ali tentando falar ao mesmo tempo, vai colocando no chat e aí eu e Marina, a gente vai direcionando as perguntas da joia para a professora Eliene e a professora Tatiana. As turmas convidadas de hoje são as turmas RH9, ADM9, Mediutec, RH10 e ADM9, ok? Professores que são idealizadores, né? Sou eu, Josi, empreendedorismo, Maria Helena, direito trabalhista, que também está avaliando, Tatiana Pavese, que além de estar avaliando, está aqui nos ajudando, né, com essa live, vai falar um pouquinho também com a gente. E o professor Wilson, que também é da disciplina de empreendedorismo e também vai avaliar. Não é isso, professor? Nós temos aqui presente as coordenadoras da turma RH9, que é a Marina. Muito obrigada, Marina, por toda a ajuda, apoio. E a coordenadora Shelly. Shelly, mesmo com um monte de coisa para fazer, veio dar uma passadinha. Shelly, obrigada. Obrigada mesmo, viu? A Márcia, conversei com ela hoje cedo, né, pedagoga, ela não pôde participar, né? Vocês imaginam a demanda que está essa semana, então realmente é complicado para ela. E é isso, tá? Eu vou iniciar o nosso bate-papo aí, eu vou apresentar aqui as professoras que vão falar com a gente hoje, né? Hoje nós temos aqui a professora Eliene Soares Carvalho. Eliene, você gosta de ser chamada de Lia, Eliene? É apelido, então tanto faz, ó. Chamar de Eliene eu respondo, chamar de Lia eu respondo também. Tá tudo certo. Então tá jóia, tá bom, professora. A professora Eliene Soares, ela é mestre em administração, ela é advogada, servidora pública federal, professora no IFES de Guarapari, atuante em cursos técnicos, graduação e pós-graduação, e tem experiência em coordenação de polo EAD, educação à distância e educação à distância, ok? Tem aí uma carga muito grande, né? Que bom. E também, que vai nos brilhantar na noite de hoje, né? A professora Tatiana Simões Pavese. Muito obrigada, Tatiana, por ter aceitado o meu convite também, tá? Mesmo que assim, tão em cima da hora. A professora Tatiana Simões Pavese, ela é mestranda em Ciências da Educação com foco jurídico, servidora pública municipal, servidora pública estadual, também advogada e atuante em cursos técnicos. Há um tempão, né, Tati? Tempão, desde 2011. Uhum. Ixi, não vou nem falar quanto tempo tem que eu sou professora, então não. Ai, ai. Bom, o tema eu já falei com vocês, que é direitos do consumidor e a expansão do comércio pela internet. A gente tinha a professora Eliene, inclusive, né, passou para a gente alguns temas, e eu achei esse o mais importante, que é o que a gente está vivenciando no momento e é o que está acontecendo na nossa vida hoje, né? A gente depende muito da internet, depende de tudo, de compras, de resoluções, tudo hoje é pela internet, né? E aí eu achei que o tema era de grande valia para o nosso curso, não só, como eu falei, para a vida profissional, mas também para a pessoal. Tá joia? As professoras palestrantes vão deixar depois um e-mail lá no chat, se vocês tiverem alguma dúvida, mas se não quiser perguntar aqui, mas quiser depois mandar por e-mail essa dúvida, manda lá por e-mail, tá joia? Marina, meu amor, coordenadora do curso, quer falar alguma coisa? Oi. Não, Josi, vamos passar logo para, né, seguir aí. Depois, no finalzinho, a gente vai seguir. Tá joia, então. Quero agradecer muito por todos os professores que estão participando, tá joia? Eu vi aqui que são vários. Obrigada pela presença de vocês, tá bom? E principalmente agradecer pela presença dos alunos, né? A gente sabe que, embora vocês estejam em casa, é incrível como que a demanda de coisas em casa é muito maior, né? Quando você separa um tempo para você sair e ir para a escola, você está ali
exatamente para fazer só isso. Você está na escola só para estudar, mas quando você está em casa, separar esse tempo e ter que tirar o cachorro, tirar a criança, tirar a televisão, tirar as coisas que estão ali dividindo o seu tempo, é muito difícil. Né? Então, eu quero agradecer, muito obrigado pela presença de vocês, alunos. Espero que vocês aproveitem muito, tá bom? Eu vou fazer a introdução do tema falando sobre a história, né, do e-commerce. E-commerce, que é comércio eletrônico em português, ele é basicamente uma modalidade comercial cujas transações elas são feitas através de plataformas eletrônicas, computador, celular, né? E através das denominadas lojas virtuais, ok? Diversos analistas, eles veem um futuro bastante promissor no e-commerce. Gente, esses analistas, quando escreveram isso, eles não tinham noção do que a gente ia estar passando hoje, que é essa questão da pandemia, né? Então, se eles já diziam, né, que era bastante promissor, imagina agora, depois do que está acontecendo com a gente. Né? O que era antes uma questão de preferência, agora é uma questão de necessidade. Não é isso? Eu estava essa semana, eu moro aqui no bairro Kubitschek, e aí eu falo que eu moro na Baixada, né? Na parte de cima ali tem uma lanchonete. E é assim, coisa de 200 metros, só sobre um morro tem uma lanchonete. E eu falei assim com meu esposo, pede um lanche. Aí, na tia do lanche, né? Esse contato físico já não existe, né? De você ir até pedir o lanche. Só que aí aconteceu duas situações essa semana que me chamou bastante atenção. A tia do lanche, a gente não fala mais com a tia do lanche também. A gente entra no WhatsApp dela e aí você é direcionado a uma plataforma. E nessa plataforma você coloca lá seus dados e você apenas se transforma num número. Volta para você dizendo assim, o seu pedido é o número 18. Aguarde. Aí eu fiquei impressionada. Eu falei, nossa, a gente já não tem mais esse contato pessoal, né, físico. E agora você não consegue nem falar mais com a pessoa. Você é direcionado para uma plataforma da tia do lanche para virar um número. Aí, não sendo bastante, fomos pedir uma marmita lá na Praia do Morro. Aí tô vendo meu marido quietinho, não escutei a voz dele. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Deu certo? Você ligou? Não tá conseguindo falar? Ele falou, de novo, eu fui direcionado por uma plataforma e meu número é o 63. Eu falei, Jesus! Realmente, assim, a distância, o que está acontecendo, é tudo muito, para mim, é muito estranho, né? Muito novo, né? Porque eu sou de uma outra geração, né? Mas verificar que a Marmitex e a tia do lanche já nem falam com você, que agora é uma plataforma, isso é tudo muito surreal. E a gente está vivendo isso hoje, aqui, agora, dentro do nosso bairro, no nosso dia a dia, né? Aí, bom, deixa eu ler aqui um textinho. A interatividade da internet e o desenvolvimento de aplicativos facilitam o dia a dia. Realmente, facilitam o dia a dia, né? Mas facilitam o dia a dia no sentido prático, né? No sentido humano, eu não sei até onde vai essa facilidade. Eu acho que a gente tem se afastado cada vez mais, né? Viramos números dentro de aplicativos, não é isso? Falar aqui um pouquinho só da história do e-commerce. Na primeira versão 1.0, né, ela foi chamada desse jeito, foi registrada com o lançamento de sistemas operacionais da Microsoft, lá quando surgiu o Windows, né? Primeiramente nos Estados Unidos. Em 1992, foi criado o primeiro website comercial. Na ocasião, o lançamento foi da loja Amazon, né? Ela, nessa época, ela era pioneira, ela vendia livros, né? Agora, hoje em dia, a Amazon, ela é uma das maiores lojas virtuais do mundo. Não só ela, né? A Amazon está junto com a Americanas, né? Americanas.com, Submarino.com, dentre outras, mas são os maiores. O e-commerce atual, ele é chamado de 2.0, sendo que o numeral é uma versão da web. Quando eu falo versão da web, gente, eu não estou falando que o numeral, a gente está falando de atualização de sistema de celular, não, tá? A gente está falando de uma mudança na forma que é encarada essa versão. A função do e-commerce 2.0, ela é mais ampla.
a gente pode imaginar o que acontece. O usuário, ele é um importante canal de informação. Então, esse canal não é mais uma venda de produtos e serviços, e sim de informação, né? Redes sociais, você compra um produto, você quer falar sobre o produto, né? Você quer divulgar sobre o produto. Então, às vezes, você nem compra, né? Hoje em dia tem lá como é que fala? Digital influencer, né? E ela ganha o produto para falar sobre o produto, né? Não precisa nem comprar, não é isso? E essa questão dessa cultura que está acontecendo dentro dessa o e-commerce 2.0, tem também uma cultura de cancelamento que eu li esses dias que eu achei muito engraçado, né? O que acontece? Você, quando você quer, eu não gosto de um produto, você faz o quê? Você cancela, você vai lá, fala mal do produto e etc, né? E tem acontecido uma demanda agora nas redes sociais de cancelamento de pessoas, né? Os jovens aí, quem fica mais atento já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Vamos cancelar a Anitta, vamos cancelar o MC Gui, né? A conversa deles agora é essa, entendeu? E isso tem acontecido muito em relação aos artistas, né? Essa questão de cancelar a pessoa. Olha só, cancelar um ser humano, né? Mas porque ele é um fruto do trabalho dele e aquela divulgação, aquele serviço que ele presta, já não presta, e aí se ele pisar na bola, toda a internet se mobiliza para poder cancelar a pessoa, né? Bom, dessa forma, a internet se tornou um canal colaborativo, onde os consumidores são agentes que movem notícias. E é o que acontece, né? O que a gente tem visto, a campanha eleitoral agora que está acontecendo é o quê? Muito falando sobre isso, né? Sobre essa questão de tomar cuidado com a questão das notícias que você divulga, né? Porque isso interfere em muita coisa, né? Interfere em vidas, né? Interfere na política, interfere no país. Então, isso tudo, essa interferência é muito perigosa até mesmo, não é isso? A Amazon, que foi a primeira, a pioneira, ela possui um moderno sistema que rastreia produtos de preferência do cliente. Gente, vocês já viram que coisa engraçada? Eu não vou mentir para vocês, não. Eu demorei a perceber que era isso, sabe? Eu pensava numa coisa e pesquisava lá no Google assim, caneta marca-texto. E aí, daqui a pouco, eu entrava no meu Facebook, tinha lá 10 mil tipos de caneta marca-texto. Eu ficava impressionada, eu falava assim, gente, mas como que eles sabem? Eu pensei em caneta marca-texto, e como que eles sabem disso? Como é que pode? Cadeira de balanço, daqui a pouco um monte de cadeira de balanço, e aquele monte de loja me oferecendo cadeira de balanço. E aí até que eu percebi, ou que eu fui procurar saber que realmente, gente, existe, né, alguns canaizinhos que tem lá umas observações que você tem que autorizar, e a maioria já vem pré-autorizado, que são os microfones que ficam ligados, né? Eles escutam a sua conversa, as palavras-chave, você na hora que faz uma pesquisa no Google, e isso tudo faz com que te direcione a lojas que vendam o produto que você estava procurando. Isso é assim, uma invasão de privacidade, né? Mas é o que está acontecendo hoje em dia, super normal, né? Deixa eu ver aqui. Especialistas no segmento avaliam que as empresas de qualquer segmento cujo planejamento é ter maior participação de mercado devem se preparar para o futuro, que é a compra e a venda de mercadorias e serviços de forma não presencial, do modo online chamado comércio virtual. Bom, como eu falei, né? Os especialistas, quando escreveram isso, não tinham noção do que a gente está vivendo hoje. Não é mais uma questão de querer, é uma questão de necessidade. Tudo que você vai fazer hoje em dia, você precisa passar pela internet. E é muito mais cômodo, de fato, você pedir um lanche, você comprar uma roupa, você marcar uma viagem, tudo pela internet, né? Deixa para você resolver alguma coisa pessoalmente, em último caso, né? E essa é a nossa demanda, a demanda da nossa vida, e eu acredito que a situação só tende a direcionar, a ficar dessa forma para sempre, né? Bom, o resto da história ainda a gente está vivendo, né? A gente não tem ideia ainda de quando e como isso tudo vai parar, mas é isso aí, estamos presentes, estamos vivendo exatamente isso, e vamos ver aí até onde isso vai, né?
Bom, e falando sobre isso, a gente tem aí a questão de, por estar vivendo nesse meio, ficar atento em relação às garantias, às obrigações, seguranças, leis, deveres que devem nos orientar para poder utilizar esses serviços, né? E aí, por isso que eu chamei aí a professora Tatiana Simões Pavese e a professora Eliene Soares Carvalho para poder dar uma palhinha para a gente, né? Começando aí com a professora Tatiana, para poder nos orientar a trabalhar, a usufruir desses serviços que estão aí, né? Seja bem-vinda, Tatiana. Muito obrigada, tá? Boa noite. Obrigada a você, obrigada, Josi, pelo convite. Inicialmente, né, quero formalmente desejar boa noite à nossa professora convidada, a professora Eliene, que vai nos abrilhantar com seus conhecimentos. Eu aqui só vou fazer um breve bate-papo com vocês, tá? Boa noite aos coordenadores de curso, RH, Shelly, RH Mediatek Marina, Administração, Éder, e boa noite aos demais professores que também estão aqui participando com a gente desse momento enriquecedor, e boa noite aos protagonistas dessa noite, que são os nossos alunos, que tudo que nós preparamos, tudo que está acontecendo nesse momento agora, é por conta de vocês. Vocês são as figuras principais dessa reunião de professores, dessa troca de experiência, desse momento de construção e aperfeiçoamento acadêmico, se assim eu posso chamar. Então, dentro de tudo que Josi falou, pessoal, vocês estão me ouvindo? Porque vocês sumiram aqui da minha tela. Estamos te ouvindo bem. Tá. Então, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Se acontecer alguma coisa de cair a internet, vocês me mandam no pessoal, porque eu tô aqui na roça, e aqui a internet, ela oscila porque ela é via rádio. Então, puxando o gancho no que a Josi falou, nós vivemos num mundo extremamente digital. Onde é que algum dia, algum momento da minha vida, eu ia pensar que eu poderia estar dando uma aula virtual aqui, nesse ambiente, dentro do meu quarto? Vocês não reparem a bagunça, porque a gente está numa reforma e eu não tenho outro lugar da casa para ir, sentada aqui, dando uma aula virtual. Onde que eu poderia imaginar que eu ia conseguir fazer um depósito de um cheque através de um aplicativo de banco constante na palma da minha mão, por intermédio de um celular? A internet popular, ela é muito nova, ela tem pouco mais de 10 anos. Eu até me recordo que na minha primeira faculdade, que não faz tanto tempo assim, a gente dispunha apenas de alguns poucos computadores lá na faculdade, onde podíamos realizar algumas pesquisas, mas as pesquisas, elas eram todas feitas em livros físicos. Hoje nós usamos o tempo todo o material digital. Hoje mesmo, eu estava fechando o último capítulo do meu TCC, e eu não comprei nenhum livro para poder fazer esse meu TCC, porque eu utilizei de todo o material virtual. Então, a internet, esse mundo digital, ele avançou consideravelmente nos últimos anos. Ele deixou de ser um mero lazer, tornando-se uma ferramenta imprescindível à vida humana, principalmente no que tange esse momento que nós estamos vivendo agora de pandemia. Imagina, a gente aplica a prova online, a gente corrige as provas, dá o retorno para aluno, a gente preenche diário, a gente dá nota, a gente faz conselho de classe, a gente faz reunião de professor. Então, a internet hoje, ela faz parte do nosso cotidiano. E, por conta de todas essas inovações, essa internet também se expandiu para o comércio, que é o que nós vamos chamar, nesse bate-papo, de comércio eletrônico, que é uma forma de comercialização de bens, produtos e até de serviços através dos meios eletrônicos. E isso nós usamos sempre. Só que junto com todo esse avanço, com toda essa modernidade, com todo esse acesso popular a essa internet, surgem também as dificuldades e incertezas, pois recriou-se um comércio em que, de um lado, encontra-se o computador e do outro encontra-se a máquina. Aquilo também que Josi falou. Antes a gente tinha aquele contato, pessoa a pessoa,
olho no olho, aqui a gente ia na loja, a gente pegava o produto, brasileiro gosta disso, né? A gente colocava a mão, a gente olhava, e por meio, agora, desse avanço tecnológico, por meio desse comércio eletrônico, de um lado estamos nós, e na nossa frente existe a máquina, assim como nós estamos fazendo uso dela aqui nessa live. E por conta disso, como nada é perfeito, nós também nos deparamos a todo momento com questões que geram certo desconforto, certa incerteza e conflitos, que é aí onde entra o quê? A função do direito. Os alunos que estão nos assistindo nessa live vão lembrar agora das primeiras aulas que nós tivemos lá em janeiro, não, lá em fevereiro até metade de março, onde no conteúdo Introdução ao Estudo do Direito, nós vimos que o direito ele tem uma função social, que é manter a paz social, que é dirimir os conflitos, que é evitar que os conflitos aconteçam. Então, o direito, ele precisa acompanhar a evolução da humanidade. Ele precisa acompanhar a humanidade como um todo. Então, se nós estamos avançando nesse caminho de cada vez mais uma vida, como é que eu posso falar, tecnológica, o direito ele não pode ficar lá atrás, ele precisa caminhar junto conosco, ele precisa caminhar junto dessa sociedade em constante evolução. Só que ao se tratar dos direitos consumeristas, nós temos o quê? O CDC, que é chamado de Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, que foi criada em 11 de setembro de 1990. Então, olha só, 1990 para 2020. Em 1990, muitos dos alunos não tinham nem nascido, eu tinha nascido e ainda era pequenininha. A gente não sonhava com toda essa evolução, a gente não sonhava com todo esse conforto, com toda essa tranquilidade que a internet nos permite, desde que o uso dessa internet seja feita com responsabilidade e com respeito. Então, como que um Código de Defesa do Consumidor, criado em 11 de setembro de 1990, ele vai dar conta de toda essa modificação, de toda essa inovação no campo tecnológico? Então, a gente não pode deixar de atribuir a validade ao Código de Defesa do Consumidor, que mesmo sendo criado, ele está quase fazendo aniversário, tá, gente? Há quase, já vou falar, 30 anos, né, porque 11 de setembro está ali. Ele precisa de dar conta de todas essas novidades. Então, há necessidade de aplicação, sim, desse Código de Defesa do Consumidor, com as devidas adaptações necessárias a esse comércio eletrônico. E os meus alunos também vão lembrar disso, a gente tem lá, né, as fontes do direito, onde nós aplicamos a lei, depois a gente também aplica a doutrina, e também aplicaremos a jurisprudência existente para poder dar conta de todas esses nuances que podem acontecer no mundo jurídico, em detrimento desse comércio digital. E esse comércio pela internet, o que nós precisamos dele? A gente precisa ter cuidado. Cuidado como? Em primeiro lugar, nós não podemos realizar qualquer tipo de compra, ou, vou até me estender mais, qualquer tipo de transação, seja bancária, não seja, em qualquer tipo de site. A gente precisa se assegurar de que esses sites são seguros. Mas como que a gente vai ter essa certeza se um site ele é seguro ou não? Isso é muito complicado, isso é muito tênue. Nós temos que estar sempre muito atentos, verificar a página dessa loja, se essa página ela é organizada, se tem todos os esclarecimentos que nós buscamos, as descrições dos elementos, dos produtos ou dos serviços que nós queremos adquirir, verificar também se essa página possui um canal para reclamação, verificar que tipo de reclamação, a data, se todas as reclamações, elas foram devidamente, como é que eu posso falar? Se a loja, né, resolveu os problemas, e como que é a política de troca de produtos, não gostou,
tem um vício, tem um defeito, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. E verificar também se há uma forma direta de comunicação entre o consumidor e a loja. Isso é muito importante, tá, gente? A gente faz uma compra pela internet, nós precisamos ter um canal de comunicação aberto com essa loja, porque quando a gente compra, a gente nunca pensa que vai dar errado, que vai ter um problema, que o produto veio fora da descrição, que o produto não é aquele que eu comprei. Então, se algo dá de errado, a gente quer o quê? Pelo menos eu, né, que sou meio ansiosa. Eu quero uma resposta imediata dessa loja. Eu quero uma resposta imediata desse site. Então, a gente precisa estar vendo ali como que é esse canal de comunicação, pois isso demonstra também o comprometimento desse site, o comprometimento dessa loja virtual com os seus consumidores. E, de uma forma geral, a gente também deve analisar a reputação dessa loja com todas as pessoas, com todos os consumidores que já fizeram uso dos seus produtos. E pesquisando um pouquinho hoje à tarde para poder falar para vocês, eu descobri que tem uma Web of Trust, nem sei se é assim que fala, se a professora de inglês estiver aí, me corrija, por favor, que ele exibe a média das notas atribuídas pelos usuários em quesitos como confiança, privacidade e conteúdos até mesmo para criança. Então, dentro desses produtos que a internet nos oferece, nós, enquanto consumidores, num primeiro momento, precisamos decidir, precisamos verificar, precisamos analisar onde é que nós estamos comprando, como que nós estamos comprando, como que é essa loja, o que pode acontecer se algo não der certo. Tá bom, fiz uma compra pela internet, recebi o produto, não gostei. E agora? O que fazer? Eu posso desistir da minha compra? Eu posso pedir a troca desse produto? Vou contar para vocês. O ano passado, eu comprei o notebook, esse notebook que eu tô falando com vocês. Só que quando o notebook chegou, eu não gostei. Eu achei que ele marcava muito, dava muitas marquinhas do meu dedo. E eu quis efetuar a troca desse notebook. Entrei em contato com a loja lá virtual onde eu fiz a compra e eles falaram para mim, você pode trocar, desde que obedeça o prazo legal. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê, sim, a hipótese de desistência nas compras realizadas fora do estabelecimento, ou seja, das compras realizadas de forma virtual, de forma online, dispondo que no prazo de 7 dias, anotem isso, queridos, 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço. Então, nós podemos, sim, haver a desistência da compra dentro do prazo de 7 dias, tá? É o que nós chamamos de direito de arrependimento. Professora Eliane, me corrija se eu estiver errada. O arrependimento nas compras pela internet é bastante comum, tendo em vista que o consumidor não tem o contato prévio com o produto para a avaliação desse produto, verificar se está tudo certinho, se é aquilo mesmo que você idealizou, se é aquilo mesmo que você procurou ao decidir por uma compra online, e se atende às suas expectativas, sendo que o direito de arrependimento é plenamente aplicável também às compras online, pois são realizadas fora do estabelecimento, sendo possível devolver compras realizadas pela rede. Então, a gente vai lá, faz uma compra, o produto chegou todo certinho, mas aí quando ele chegou na minha casa eu não gostei. Eu posso devolver? Eu posso trocar? Posso, desde que respeitado o prazo pré-estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, que é o prazo de 7 dias. Agora, esse nosso produto, ele pode chegar certinho, bonitinho, do jeito que eu comprei, mas aí o que acontece? Eu vou testar esse produto e ele não funciona. E aí, esse produto, ele tem um vício, ele tem um defeito, o que acontece com esse produto? Bom, é cultura do brasileiro falar que não funcionou, tem um defeito. Ai, caramba, comprei um ventilador de teto para colocar aqui no meu quarto.
aqui na roça. Instalei aqui tudo direitinho, mas ele não funcionou. Caramba, o meu ventilador está com defeito. Vou entrar em contato com a loja, dentro do prazo de 7 dias, para ver aí o que eu posso fazer de estar trocando ou não esse produto. Nananina. Se o meu ventilador ele não funcionou, ele não está com defeito. Pelo Código de Defesa do Consumidor, esse produto ele apresenta um vício. Então, de acordo com a doutrina consumerista, o que é vício? É uma imperfeição de qualidade. No caso do meu ventilador, a qualidade dele não foi 100%, ele não funciona, ou de quantidade. Quando eu vou comprar, por exemplo, o que eu vou comprar? Vou usar o exemplo da professora Josi. Vou comprar um saquinho com canetinhas, destaca texto, e lá está dizendo que tem 100 produtos, e quando chega para mim só tem 68. Então, eu tenho um vício de quantidade. E o vício, ele é uma forma intrínseca ao produto, tá? Então, o vício também, ele ocorre quando o infortúnio, quer dizer, o dissabor, o entristecimento, o desalento, atingir meramente a incolumidade econômica do consumidor. Nossa, professora, eu não entendi nada, você vem com essas palavras do direito que eu não consigo entender. Os alunos falam assim, professora, aperta a tecla SAP, então vamos lá. É quando esse vício, ele afeta o meu bolso. Eu comprei um ventilador de teto, que custou, nem sei quanto custa, gente, R$220, e ele veio com vício, ele veio com problema. Então, isso vai afetar a minha economidade econômica, porque eu gastei um dinheiro para um bom produto e ele veio viciado. Então, como exemplo, uma TV que a gente compra, quando vai ligar, ela não funciona. O meu notebook, se eu tivesse comprado e ele ficasse a vida toda iniciando e ele não funcionasse, tá? Então, isso é um vício. Vício do produto ou vício do serviço. Em contrapartida, nós temos aquilo que culturalmente chamamos de defeito, que para a doutrina e para o Código Consumerista também é chamado de fato. E é uma deficiência que causa insegurança e está extrínseca ao produto, ou seja, está fora do produto. É quando o defeito, além de atingir o nosso bolso enquanto consumidores, ele atinge também a nossa incolumidade física e psíquica. Ô, professor, agora você bagunçou de vez minha cabeça. Vamos lá. Vamos pegar o mesmo exemplo do ventilador? Fui lá na internet, ou até mesmo na loja, tá, gente? Essa questão de vício e defeito aplica-se tanto nas compras físicas, vou usar esse termo, quanto nas compras virtuais. Comprei meu ventilador, preguei aqui no teto do meu quarto, liguei, o ventilador deu um giro, 2 giros, 3 giros. No 4º giro, uma hélice se soltou, pegou no meu braço e me causou um ferimento. Então, isso aí é um defeito, além de afetar o meu bolso, porque eu paguei por um produto que eu tinha a expectativa de ser um produto bom, além de não ser, ele ainda me causou uma dor, ele me causou um dano físico. E, às vezes, também um dano psicológico, tá, gente? Como que é um dano psicológico? Vou dar outro exemplo. Eu compro um carro, saio da concessionária com esse carro, uso esse carro 4 dias, esse carro me falta o freio, ótimo. Falta o freio, eu me envolvo num acidente, bato numa pessoa de bicicleta que vai causar o elemento morte a essa pessoa, e eu tenho a minha mão esquerda decepada. Nossa, que horrível esse exemplo. Ele vai me causar um dano econômico, porque eu paguei por um carro novo, ele vai me causar um dano físico, porque eu perdi uma das minhas mãos, e ainda vai me causar um dano psicológico, porque eu proporcionei um elemento, um acidente, que ocasionou no elemento morte daquela pessoa, tá, gente? Então, nós temos essa diferenciação de conceitos, tanto dentro do CDC, e como na doutrina, porque, óbvio, a doutrina, ela se espelha na lei. Então, vício é imperfeição de qualidade que afeta só o nosso bolso enquanto consumidores, tá? E defeito, ele afeta, além de afetar o nosso bolso enquanto consumidores, ele pode nos causar um dano físico
e até mesmo um dano psíquico, ok? Era só isso mesmo que eu tinha para falar para vocês. Falei rápido, né? Deixa eu ver quanto tempo eu gastei. Gastei 17 minutos, que eu sou bem rápida. Estou aqui à disposição de vocês. Sirvo-me do presente novamente para agradecer a professora Josi pelo convite, adorei participar, e agora vocês vão ficar com a estrela da noite, que é a professora Eliane, que ela, assim, manda super bem nesse assunto. Só abrindo um parênteses aqui, a minha área mesmo, vocês sabem que é trabalhista empresarial, mas arranha um pouquinho no direito do consumidor, tá? Quem tiver dúvida, os alunos têm meu WhatsApp, posso disponibilizar também o meu endereço de e-mail, e agora o show vai começar. Beijos, fiquem com a professora Eliane. Ô, Tatiana, obrigada mesmo, tá? Pela sua disponibilidade, pela sua simpatia, por ter dividido com a gente seus conhecimentos. Muito obrigada mesmo. Antes da professora Eliane falar, queria saber de vocês. Alguém já passou por alguma situação, alguma angústia para dividir com a gente dessas? Mas, por favor, não dessas do tipo que Tatiana falou, né? Decepou a mão, né? Eu já estava aqui, meu Deus do céu, um filme de terror. Tive que pensar nos exemplos bem... Alguém já passou por uma angústia dessa de precisar até ir para a justiça em relação a algum produto ou algum serviço que queira dividir com a gente? Eu quero, Josi, esqueci. Divida. Certa vez... Davi, vamos lá. Tatiana me fala, Davi, depois eu quero te ouvir. Rapidinho. Eu tinha um cadastro, né, que as empresas de São Paulo, Belo Horizonte, enfim, do Brasil inteiro me contratavam para eu fazer audiências. E eu cheguei a fazer algumas audiências lá dentro do Procon, e eram questões, assim, de produtos, geralmente vícios, nunca defeito, mas é porque é uma situação, assim, meio fora do normal. Também uma situação difícil, de vício, não de defeito. Para fazer uma audiência de uma máquina de lavar que engoliu o lençol de casal da consumidora. Engoliu. Eu fiz a mesma pergunta. Como assim, doutor? Engoliu? Engoliu, doutora, não sei explicar. Engoliu, o lençol sumiu. Aí eu perguntei para ela, fulana, mas você não conseguiu puxar o lençol? Ela falou assim, não, doutora, engoliu o lençol. Quando a assistência técnica foi lá, retirou o lençol de casal de dentro da máquina de lavar. Porque ela literalmente engoliu o meu lençol e rasgou todo. Marcou bastante nessa área de direito do consumidor. A máquina de lavar engolidora de lençóis. Impressionante. Ainda bem que a gente não lava cachorro na máquina de lavar, né? Se não, ia engolir seu cachorro, Josi. Deus me livre. E nesse caso, gente, só para complementar, o fornecedor deu outra máquina de lavar para ela. Mas essa não engoliu nada, né? Acho que não. Aqui, só fazendo uma brincadeira aqui, Tatiana. Você falou sobre a questão... como é que fala? Lei do quê? Do arrependimento? Que fala? É o tempo que a gente tem, né? De 7 dias. Isso, para arrependimento. Serve para casamento, doutora? Podemos pesquisar se tem alguma jurisprudência nesse sentido, é uma tese. Davi, fala, meu amor. Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo. Sobre essa parte do casamento, eu já ouvi que é 30 dias, hein? É? Poxa, se fosse 2 meses, eu não precisaria ter contratado a Tatiana. Olha, ela já está contando para todo mundo que eu fiz o divórcio dela. Bom, hoje eu passei por um problema, porque nós compramos uma máquina de churrasqueira a gás em casa, e na primeira vez, pela internet, né? E na primeira vez da instalação, nós ligamos na tomada normal e ligamos o gás. Quando fomos dar o acendimento automático da máquina, o cabo estourou, queimou por inteiro. Isso aconteceu em 10 de março, mais ou menos. E a autorizada praticamente 90 dias para consertar o produto. E quando nós fomos ligar novamente,
o produto aconteceu a mesma coisa, queimou o cabo. Nisso, a fábrica já tinha dito que não era problema deles, com essas palavras mesmo, não é problema nosso, então você tem que resolver com um engenheiro elétrico, bem assim. Então, hoje eu estou em contato com o PROCON, aí fiz o requerimento todo por e-mail, e na hora eu lembrei da nossa aula agora à noite. Geralmente, Davi, na maioria dos casos, o PROCON resolve, tá? Eu já fiz várias audiências logo no começo, quando eu comecei a advogar, eu fiz várias audiências no PROCON, e assim, só um caso de todas as audiências que eu fiz que o PROCON não resolveu, que aí virou um processo lá no juizado especial, mas o PROCON sempre resolve. Ah, que ótimo, obrigado. Vamos torcer. Ah, Davi, estou aqui na torcida, entendeu? Eu acredito que vai resolver sim, porque o que a Tatiana falou é verdade, assim, eu tive uma única experiência e realmente, assim, foi fantástico o atendimento lá do PROCON, gostei mesmo, entendeu? Mayra comprou um produto e ele veio com defeito, na hora de manuseá-lo ele quebrou, acabou, ficou sem o produto, sem o dinheiro. Mayra, você não conseguiu reaver seu dinheiro? Fala com a gente, cadê você? Mayra, liga o microfone, amor. Não foi no site. Foi, Não foi no site. nossa, complicado, hein? Isso daí para poder conseguir reaver, né? Mas vamos falar então sobre isso. Professora Eliene, professora doutora Eliene, muito obrigada pela sua presença. E aí, vamos dissipar nossas angústias. Mayra está sem microfone. Oi, gente. Primeiro, vou aproveitar, né, o exemplo da professora Tatiana Pavese, que, aliás, fez uma brilhante exposição, super simpática, né, gente? Tem uma abordagem muito, muito interessante. Obrigada! Seria sua aluna na certa, não tem dúvida nenhuma disso. Ela é vigente. Próxima vez que você for fazer alguma palestra, por favor, me convida, porque eu quero te ouvir. Gostei muito, muito. Tá bom. Obrigada pelo carinho. Esse tempo nunca é suficiente para a gente conversar, né? E esse bate-papo é tão rico, né? Esse tempo que a gente para conversar sobre algum assunto, ele é tão rico. Bom, gente, antes de começar, eu quero de novo registrar que eu gostei demais de te ouvir, tá, Tatiana? E reitero aí as minhas falas sobre o convite para as próximas oportunidades de ouvi-la novamente. E essa oportunidade nos foi oferecida, né, gente, por esse time. Eu disse isso hoje. Time é aquela história, olha só. Equipe de trabalho, você chama pessoas diferentes, né? Agora, time não. Time, vocês sabem, né? Time são só jogadores de ponta, são só os melhores jogadores, são aqueles mais bem capacitados, mais bem treinados, mais bem articulados. Então, eu quero dar os parabéns aí para esse timão, timaço, né? Que convidou a gente hoje para estar aqui nesse momento com vocês, né? Parabéns, professor Wilson, parabéns. Eu não conheço, gente, alguns, né? Mas parabéns especialmente. E aí eu vou falar em nome de um professor, porque eu acho que aí a gente fala em nome de todos os outros, né? Porque se eu for citar nome por nome, a gente pode esquecer de falar de pessoas aí bem bacanas que merecem ser citadas. Então, vou falar em nome da... Vou usar, né? Vou transmitir a minha fala para a professora Josi, mas ela é extensiva a todos os professores aí do time, tá, gente? Obrigada e parabéns. Gente, que bacana, né? Que momento especial. O curso de vocês está terminando e vocês estão fechando com chave de ouro, né? Nesse momento, vocês compartilham saberes, compartilham oportunidades, né? Esse momento aí pode, sem dúvida alguma, direcionar pessoas, pode abrir os olhos, né, da comunidade ou da sociedade sobre essas questões aí de defesa dos direitos do consumidor. Então, vocês estão oferecendo um presente, né, para a sociedade quando vocês colocam essas discussões aqui. Porque através desse momento que a gente, né, conversa, curiosidades são geradas nas famílias, círculos que vocês frequentam, nas sociedades por onde vocês passam. Então, assim, vocês replicam conhecimento quando vocês
proporciona um momento desse aí para a gente. E a gente aprende muito, tá, gente? Nós somos seres aprendentes. Nenhum de nós sabe o bastante. Todos os dias, o tempo inteiro, eu aprendo com todas as pessoas, né? E todo mundo tem sempre saberes para compartilhar com a gente, né? Eu costumo dizer que a gente valoriza os saberes escolares. Claro, gente, estudar e aprender é um privilégio, eu diria assim, mas eu respeito todos os saberes da face da Terra. Quando eu vejo que vem pessoas da Alemanha, que vem pessoas, e aí a gente está falando de Europa, né, mas norte-americanos, né, vem canadenses, vem asiáticos, do mundo inteiro, para conversar com os indígenas brasileiros e perguntar para eles assim, que tipo de ar vocês usam quando vocês estão com dor de cabeça, né? E aí, eles levam remédios para a Europa, por exemplo, um dos remédios mais caros lá se chama caloba. Você pode comprar isso na farmácia de Guarapari, tá? Caloba são ervas que são preparadas, né? Você compra o vidrinho, tem gotas lá, e você toma isso para melhorar a sua imunidade. E é o indígena brasileiro, né? Que nas suas experimentações lá, descobriu isso e compartilhou esses saberes, e esses saberes são vendidos caro, hein, gente? Isso é um remédio considerado, assim, um achado, né, na Alemanha. Eu nunca fui à Alemanha, não, viu? Mas colegas que já foram fazem questão de pedir uma caloba lá nas farmácias e tirar fotografia para compartilhar com a gente. Então, todos os saberes, né? Viva todos os saberes! E é um presente que a turma que está concluindo agora, né, gente? A RH9 está compartilhando esse momento com a gente. Josi, meus parabéns, tá? Honrada de poder estar aqui junto com vocês, construindo saberes, né? Isso é maravilhoso. Vou dar os parabéns também para a Marina, porque assim, Marina, a gente compartilha também com todos os outros coordenadores de curso, né? Parabéns a vocês aí pelo carinho, pelo trabalho, né? Eu acho que todas as instituições de ensino são muito relevantes. Nós somos uma rede, gente, né? E eu considero, de novo, como eu já disse, que todos os saberes são importantes, eu considero que todas as instituições de educação. Professora Eliane, seu microfone. Eu estou há horas falando aqui sem ninguém ouvir? Não. Foi só um minutinho, só essa última fala sua. Tá. Até a Marina, vocês ouviram? Sim. Foi quando você estava falando das redes. É que para mim é emocionante, né, gente? Eu devo ter esbarrado em alguma coisa aqui, falante e movimentando, né? Tudo bem. Então, quando eu vejo contar, assim, por exemplo, que alunos do ensino fundamental de matemática, né? Lá do interior do estado do Espírito Santo, em escolas que funcionam assim, com todos os alunos dividindo uma mesma sala, e esses alunos participam de Olimpíadas de Matemática, e estão entre os melhores do Brasil, nossa, eu fico tão feliz, né? É o que eu digo, né? Todas as escolas, não interessa, né, onde elas estejam instaladas, né? Todas as escolas são muito importantes, todos aqueles que contribuem, né, para que nós possamos aí aprender mais, são relevantes. Principalmente quem estuda numa escola que tem um time desses. Parabéns, então, Josi e Marina, e os meus parabéns são extensivos aí a todos os outros, que eu prefiro não citar os nomes, para não correr o risco de esquecer nomes importantes aí, que não seriam citados, tá? Bom, gente, diante disso, Código de Defesa do Consumidor, né? Vamos falar de Código de Defesa do Consumidor. Olha só, existem alguns ramos do direito, né? Como muito propriamente, sabiamente e de forma muito eloquente, disse a nossa professora Tatiana Pavese, Código de Defesa do Consumidor é bastante recente, né, gente? Nós estamos falando de uma coisa, nós estamos falando de 30 anos. Em termos de direito posto, né, de direito escrito, de direito objetivo, né, isso é um direito recente. 30 anos, se você for olhar a trajetória histórica das mudanças que acontecem nas nossas vidas, não só em relação ao direito, 30 anos é um período curto, tá, gente? É pouco tempo. Aí você vai dizer para mim assim, nossa, então o consumidor não tinha direito nenhum antes de 1990? Não, tinha sim, gente, mas nem todos eles estavam escritos, nem todos eles estavam organizados
num compêndio, né, organizados numa proposta específica, como essa lei 8078 de 1990 trouxe para a gente. E é bacana falar de direito do consumidor como um direito especial, como um direito diferente, né? Olha só, gente, tem algumas leis no Brasil que elas foram construídas com um direcionamento. Exemplo, quando eu falo de direito da criança e do adolescente, é um direito que foi construído para esse público, né? Quando eu falo, por exemplo, de direito do idoso, né? Nós temos também uma lei específica que foi pensada para o idoso. Quando eu falo do consumidor, nós temos, então, uma lei que foi pensada com esse propósito. E ela foi construída levando em consideração uma desigualdade. Olha só, eu, consumidora, estou sempre em pé de igualdade, né, gente, como fornecedor. Vamos dar um exemplo? Passamos de conta que a Eliane comprou um celular, não precisa falar a marca não, né? Aí o celular deu defeito. A Eliane vai lá no Procon e tenta resolver o problema, não consegue resolver o problema. Então a Eliane vai parar lá no Pequenas Causas, lá no fórum, né? Lá em Guarapari, para poder resolver o nosso problema. E aí, quando eu chego lá, a Eliane senta lá, bonitinha, né? Toda arrumadinha, calça jeans, sua camiseta bonitinha. Aí vem aqueles advogados bonitões, né? Bonitonas, terno, gravata. 10 advogados da empresa, né? Que é responsável pela fabricação do celular, e a Eliane lá. Meu Deus do céu, gente. Eu não estou levando em consideração o fato de eu ter estudado direito, não. Aqui é a consumidora, é a Eliane, né? A pessoa física. Pelo amor de Deus, gente. Como com essas pessoas? A igualdade fica onde nessa igualdade, né? Você não pode falar em nada disso. A capacidade que o fornecedor tem de se defender em relação ao consumidor é muito maior. Então, esse direito foi construído levando em consideração, isso está no artigo 4, inclusive, tá, gente? A vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor. Então, é um direito que foi sim, construído para proteger o consumidor, tá? Essa é a visão dessa lei. Aí o consumidor fala assim, agora sim, né? Agora consumir no Brasil ficou uma coisa mais fácil, mais tranquila, porque eu tenho amparo. Gente, só, não é porque uma lei passou a valer, né? A partir ou foi publicada, vamos dizer mais de forma mais objetiva, no dia 11 de setembro, de forma específica, esse dia é emblemático, né, gente? 11 de setembro. Mas não é porque passou a valer que necessariamente as pessoas mudaram seus hábitos, mudaram seus costumes, né? Porque a gente vai entendendo a lei e vai se acostumando a ela aos poucos. Eu vou dizer para você hoje, no momento aí que foi proposto, né, pelos alunos, Josi, Mariana, foi muito importante, por quê? Porque embora nós tenhamos muitas coisas escritas, né, enfim, não só escritas, né, elas deveriam ser cumpridas, nós, consumidores, não conhecemos o Código de Defesa do Consumidor. Gente, a gente conhece muito pouco dele. Nossa! E o fornecedor conhece muito pouco também, né? Não é uma coisa que ele também conheça, não. É comum, inclusive, a gente fazer aulas práticas, né? Em que a gente vai dar umas voltinhas. Vamos dar um rolê! Eu gosto de rolê com os meninos. Ó, vamos nos encontrar em tal lugar assim, para a gente dar um rolezinho pelas ruas. E a gente vai passar pelo comércio olhando, assim, coisas que nós deveríamos encontrar e que nós não encontramos. Essas coisas que a gente percebe, não é para identifica, né? Nós não temos aqui a intenção de prejudicar ninguém, não. Como eu já disse, nós conhecemos pouco esse código, assim como o fornecedor conhece pouco. Mas é a educação, né, gente, que transforma, né? Vamos revisitar aqui alguns dos nossos principais educadores, Paulo Freire, de forma mais específica, né? A educação é que transforma. A gente tem que aprender o que fazer e, a partir daí, ensinar o fornecedor. Os alunos brincam, né? E falam assim comigo, nossa, professora, você já deve ter colocado um monte de gente em saia justa, né? Porque você estuda esse assunto, então, enfim, o tempo inteiro você coloca pessoas em saia justa. Eu digo, não, olha, as coisas não funcionam assim, né? A nossa visão não é essa, não. A nossa visão é de construir junto. Então, sim, é verdade. Em alguns lugares eu chego e as pessoas também não atendem as minhas reivindicações como consumidora, e aí eu digo para ela assim, vamos conversar. Isso funciona assim, 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 mas com certeza você tem coisas para me ensinar que eu não sei.
Essa, por acaso, é uma área que eu pesquiso, né, que eu estudo, então vou compartilhar meus saberes com você. E espero que você também busque informações para a gente poder encontrar uma solução desse problema. A verdade é que eu nunca ajuizei nenhuma causa, gente, né? Nenhuma causa. Por incrível que pareça, todas as vezes a gente conseguiu conversar e conseguiu chegar a um entendimento aí a respeito das dificuldades que eu tive. Claro que eu já tive problemas que eu não ajuizei, porque eu também não consegui, não resolvi. Por exemplo, quem nunca comprou aí uma promoção bacana em um site que você caminhava ou visitava há mais ou menos 6 meses, 1 ano, e achou que estava tudo beleza, comprou um negócio, uma promoção legal, o site desaparece da noite para o dia, seu dinheiro vai embora, e aí, como é que fica essa história? Bom, eu vou começar por aí, tá? Essa história fica assim, você perdeu seu dinheiro. Eliane, mas eu não posso processar ninguém para ter o meu dinheiro de volta? Não, poder processar, você pode, claro que pode. Agora, não quer dizer que você consiga encontrar alguém para responder por esse crime. Eliane, mas as coisas não podem ser assim. Como que um site fica 6 meses na internet, um monte de gente compra lá, e essa pessoa consegue desaparecer no mundo? Bom, aí a gente já teria que discutir sobre outra lei, mais especificamente uma lei que ainda não entrou em vigor no Brasil, mas é uma lei interessantíssima, e a gente pode voltar a conversar sobre ela num outro momento, assim, 10, que vocês proporcionarem para a gente, por exemplo, que seria a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que a gente tem que acabar com essa história de que alguém entra aí na internet, coloca uma informação lá, consegue, por exemplo, extorquir, consegue, por exemplo, roubar não, que é com violência, né? Furtar coisas de pessoas, né? E é porque roubo, gente, tem que ser com emprego de violência, tá? O furto, então, é sem a violência, no caso. Consegue furtar coisas de pessoas de boa fé e a gente não consegue identificar essa pessoa, né? A gente não consegue encontrar essa pessoa porque ele usou um computador num lugar distante e depois que ele conseguiu o dinheiro das pessoas, ele joga o computador dentro do rio, né? O computador desaparece, aquela IP é o endereço, né, gente, do computador, também desaparece e ponto. Não, nós estamos resolvendo essas questões não só no Brasil, tá, gente? Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para ajudar o e-commerce numa visão mundial, né? De que a gente possa realmente identificar as pessoas, especialmente aquelas pessoas que, de alguma forma, né, usaram os canais possíveis de comunicação, né? E aí nós estamos falando na era das TICs, né, gente? Tecnologia de Informação e Comunicação, para prejudicar pessoas, certo? Voltando, então, para o direito do consumidor, me coube falar com vocês sobre essa questão da boa-fé e da má-fé, né, gente? Porque a professora Tatiana já foi muito feliz aí nas explicações, e eu fui aproveitando, gente, para colocar no chat as nossas né, sobre os quais ela foi falando. E eu vou caminhar, então, a partir dessa questão do vício e do defeito, que são falas, né, que ela fez, assim, muito esclarecedora. E eu costumo dizer assim, vamos pensar, o que é mais grave, o vício ou o defeito? E essas palavras, gente, elas têm a interpretação delas, né, no Código de Defesa do Consumidor. Vício e defeito para outras áreas tem uma descrição diferente, né, tem um significado diferente. Aqui nós estamos falando de vícios e defeitos no Código de Defesa do Consumidor, né? E vício é uma coisa menos grave. Pensa assim. E ela fez as explicações corretas, né? Eu não vou repeti-las. Defeito é uma coisa mais grave. Tanto é que eu posso dizer o seguinte, é impossível existir, né, de acordo com a própria lei, não pode existir um defeito sem vício junto, tá certo? Então, eu posso dizer o seguinte, Eliane, todo vício é um defeito e todo defeito é um vício? Não, eu não posso dizer que todo vício tem consigo um defeito, mas eu posso dizer que todo defeito traz consigo um vício, né? E o defeito, gente, é aquele que realmente causa danos mesmo ao consumidor, né? Uma coisa é eu comprar um celular e, por algum motivo, uma determinada tecla dele não funciona, né? Aí nós estamos falando de quê? De vício ou defeito, né? Vamos fazer a pegadinha.
Outra coisa é comprar um celular que eu coloco em cima da minha mesa e o celular explode. Vício é o defeito. O que é mais grave, né? Então, indiscutivelmente, o defeito é o celular que explode, que coloca em risco a vida do consumidor. E aí, ela também falou sobre essas questões de troca, né, gente? Troca é uma coisa... Tem gente até que me faz algumas perguntas interessantes. Eliane, comprei um carro pela internet, porque hoje você customiza seu carro, né? Você pode entrar aí numa concessionária, nesse cenário e-commerce, né? E você pode customizar seu carro. Você escolhe lá a cor da sua cadeira, o tipo de tecido que você quer na sua cadeira, você escolhe uma cor diferente, daí por diante. E aí, quando chega o seu carro, o amarelo que você viu lá no site, não é um amarelo. Você imaginou que fosse um amarelo ovo. O seu carro, quando chegou, é um amarelo, vamos pensar no amarelo light. Amarelo light, ficou bom assim. Amarelo light. Não, Eliane, não quero ficar com esse carro, não. Gente, olha só. Vamos por partes. Vamos conversar direitinho sobre essa história toda. Olha aqui. Uma coisa que o brasileiro não faz, que o brasileiro tem que aprender, o brasileiro consumidor, é ler aquelas letrinhas pequenininhas dos contratos. Ou dos manuais, se você quer dizer assim, né? Ou das garantias, tanto faz aquela que seu produto já vem com ela, ou aquela que você contrata. Meu Deus do céu, a gente não lê, né? O vendedor fala pra gente assim, tô te oferecendo aqui uma garantia por mais um ano, que se der algum defeito nos... Vício, a gente nem ouve essa palavra, né? Se der algum defeito no seu celular, a gente te dá outro. Não é assim, não. Né? E a gente também não lê isso, não. O vendedor, na verdade, quis te dizer o seguinte, dependendo do defeito, dependendo do vício, dependendo do que causou esse defeito ou do que causou esse vício, é que nós vamos te dar um outro celular. Porque se não for assim, se não for de acordo com o que está escrito naquele contrato, nós vamos consertar seu celular. Não necessariamente te dar outro. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar como consumidor é o que nós estamos comprando, onde é que está escrito o que eu estou comprando, certo? O que eu aceitei. E aí é bacana a gente pensar nisso também do ponto de vista prático, você quer ver? Os campeões de reclamações no Brasil, por exemplo, estão... Eliane, de onde você tirou isso, Eliane? É só você entrar no site do Procon, gente, que eles publicam lá, né? Quais são as principais empresas que recebem reclamações. Eles não falam quais, mas eles dizem quais são as principais empresas que recebem reclamação. Então, plano de saúde, TV a cabo, plano de celular, né? Isso aí nossa, meu Deus, são indiscutivelmente as campeãs. Aí tem gente que diz assim, Eliane, como que pode um negócio desse? Eu comprei um determinado produto, aceitei lá a cláusula de 12 meses de fidelidade, mas o negócio não era o que eu queria. Não, eu pensei em uma coisa, comprei outra, entendeu? E aí quis devolver o produto. Mas eles disseram que se eu quisesse devolver antes dos 12 meses, eu ia ter que pagar uma multa por causa da cláusula de fidelidade. Cláusula de fidelidade é um absurdo. Isso não pode. Eu concordo que cláusula de fidelidade é um absurdo, né? Esse negócio de dizer que eu sou obrigada a ficar com determinado produto, eu não concordo com isso, não. Mas a legislação brasileira diz que isso é possível, sim. E que se você aceitou a cláusula de fidelidade, você vai ficar com o produto 12 meses ou você vai pagar multa para devolver antes. Você não é obrigado a ficar com o produto por 12 meses. Produto, no caso, é um serviço aí, né? Não é bem produto. Mas você vai pagar a multa da cláusula de fidelidade porque você aceitou aquilo, entendeu? Então, a gente precisa ler, a gente precisa perguntar, a gente precisa se informar. Mas existe má fé também, tá, gente? Eu estou falando porque o tema que coube para a Eliane é falar de boa fé e má fé. Existe também má fé, sabe? Quando eu recebo uma informação pelas metades, ou quando eu não recebi nada escrito que me fizesse, ou que me mostrasse sobre essas condicionantes da cláusula de fidelidade, por exemplo. Eu estou dando exemplo, né? Sem falar dessa ou daquela operadora. Sem falar se isso é telefone ou se você comprou um serviço, por exemplo, de TV a cabo. Se as informações que eu recebi não são informações, assim, muito bem estruturadas, aí eu tenho o direito de reclamar, tá? Eu tenho o direito de dizer, não, mas espera aí, tudo bem, eu comprei, eu imaginei que fosse
que fosse uma coisa séria. Por quê, gente? Porque tem alguns princípios quando a gente fala também de Código de Defesa do Consumidor. Que princípios são esses, Eliane? Tem princípios lá, por exemplo, tem o princípio da precaução, tem o princípio da dimensão coletiva, tem o princípio da boa-fé, princípio da proteção. O da boa-fé, então, esse é 10. Tem um princípio, inclusive, que é o da confiança. Ou seja, se eu digo, inclusive, para quem me vendeu, olha só, eu comprei porque você me informou, você me transmitiu confiança em relação àquilo, você me disse isso, 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 e não tinha, me disse uma série de coisas, e não tinha nada escrito em lugar nenhum que me mostrasse o contrário. Então, eu, consumidor, estava vulnerável naquele momento, porque eu confiei em você, que é um princípio, tá, gente? Princípio da confiança, previsto nessa lei. Princípio da boa-fé também, eu acreditei em você, fornecedor. Você não pode me dar informação errada, entenderam? Então, essas coisas todas têm que ser levadas em consideração. Eu estou dizendo isso, gente, porque às vezes alguém pergunta para mim assim, Eliane, aconteceu uma coisa assim, 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 assim comigo. O que eu faço? Qual é a resposta para esse problema? Eu falo, vamos com calma, vamos conversar. Me explica tudo, me deixa ver o produto, tem manual, tem algum contrato, você assinou alguma coisa? Quando você comprou a garantia estendida, o que você assinou? Cadê o papel? Ah, você não tem cópia? Então, se você não tem cópia nenhuma, ninguém te deu cópia, já começou a melhorar, porque eu posso, por exemplo, discutir essa questão da confiança, né? E vou discutir a questão da boa-fé também. Entenderam? Então, cada caso é um caso, e as respostas não são tão simples assim não, tá, gente? Bom, existem algumas coisas bacanas também para dizer para vocês. Olha só, em geral, quem tem que provar que está errado é o fornecedor. Em geral, tá certo? É claro que se você faz alguma alegação, também não é tão simples assim, né? Eu não vou chegar lá pro juiz de pequenas causas e vou dizer o seguinte, ó, ele não me disse nada, ele, vendedor, não me explicou, ele, dono da empresa, não me informou, ele, dono da empresa, enfim, não é bem assim também, né? Existem algumas coisas que você tem que dar como informações para o juiz. E o juizado de pequenas causas, ele é tão simples, gente, ele é tão tranquilo, que se você tiver, por exemplo, assim, numa padaria, e você não está satisfeito com alguma coisa, você quer pegar um guardanapo, um papel de pão. E eu falo isso, gente, porque eu já vivenciei isso, inclusive, tá? Da pessoa chegar e falar o seguinte, olha, eu não vou escrever de novo, não, porque aqui eu expliquei muito direitinho. Aí você cola o papel de pão em cima de um papel, e isso é o suficiente para você dar entrada na reclamação que você vai fazer lá no Pequenas Causas. Não existe um padrão, não existe uma forma, né, específica. Se você, na verdade, conseguiu se explicar daquele jeito e quer usar aquela forma para fazer a sua reclamação no Pequenas Causas, tá, gente? Você pode fazer a sua reclamação. Eliane, disseram que... Oi. A Eliane que travou. Vamos só aguardar um minutinho, que deve ter sido só o dela lá. Bom, tô vendo o Josi se mexer. Então, Eliane, tá ouvindo a gente? O seu tá travado. A Júlia também disse que sim. Mais alguém? Tá todo mundo vendo travado? Apesar de que Marina, eu tô vendo aqui ok. Ou é só a Eliane? Vocês estão vendo só a Eliane travada, é isso, Júlia? Eu tô tranquilo. Ela que tá travada. Tá tranquilo. Tá travado. É só ela então, Josi. Manda uma mensagem para ela, ver se tá com algum problema. Eu tô ligando aqui agora. Ah, ok. Ah, ela tá voltando, então. Saiu, né?
Ela saiu e deve estar voltando. Queridos, se tiverem alguma dúvida, né, alguma pergunta que vocês quiserem fazer, vão colocando aqui, por favor, tá? A Ana Júlia e a Júlia colocaram a pergunta, depois a gente vai fazer para ela, a respeito do que devemos fazer em caso de site, em caso do site ser falso. Se quiserem, pode ir colocando aqui que a gente vai perguntar para ela depois, tá bom? Eliane, saiu da reunião. Oi, a Josi. Isso. Aí você entra de novo, você manda de novo a solicitação para a Marina. Agora ela entra de uma vez, ela nem... É só ela entrar no link que ela já entra. Bom, enquanto ela volta, Ingrid, você está aí, Ingrid? Vamos fazer o merchandising da sua loja? Cadê você? Oi, professora, tô aqui. Ei, voltou, Eliane. Eliane, só um minutinho. Cadê a Ingrid? Tá aí? Só um minutinho, Eliane. Que bom que você voltou. Deixa eu só fazer um merchandising aqui para nossa aluna Ingrid. Tudo bem, meu amor? Ô, Eliane, a Ingrid, ela e o namorado, hoje ela estava conversando comigo, ela e o namorado, eles montaram já, né, Ingrid, uma loja. Conta pra gente. Faz o merchandising. Agora a gente montou uma lojinha no Insta só, né, com roupa masculina. E começamos a vender, né? Aí tô mexendo no Insta e ele na parte das roupas. E tamo aí, né? Tamo tentando, começamos agora, tá bem no começo mesmo. Mas já conseguimos vender algumas, estamos tentando arrumar um Insta direitinho. Que bom. Compartilha no Instagram. Oi? Compartilha com a gente fotos, endereço. Isso. Compartilha com a gente. Vou mandar, o nome é Praianos Nato. Vou ver se eu consigo colocar o link aqui, vou ver se eu consigo. Isso, coloca lá no chat pra gente. Tá, pode deixar. Quem aí quiser comprar. Obrigada, Ingrid. Ótimo, com certeza. Travou em que momento? Pois tem o quê? Tem uns 5 minutinhos, né, Marina, que travou? Eu estava falando sobre o quê, gente, quando travou, mais ou menos. Falando sobre em que momento. É porque eu não sei quando foi que travou. Então, qual era o assunto? Você estava comentando que as pessoas chegam para você, estava a questão da boa-fé, né? Que as pessoas chegam para você falando bem assim, aconteceu isso e tal. Aí você falou assim, espera. Confiança. Questão da confiança, da boa-fé, né? Inclusive, o Eliane, professora Eliane, eles colocaram aqui, uma das perguntas a respeito da Ana Júlia. O que devemos fazer em caso de um site ser falso?
né? Depois, se você quiser colocar aí né, responder essa pergunta para a gente, o que deve fazer quando o site é falso? Às vezes você compra, né? Teve até uma outra situação aqui que ela também colocou, uma outra aluna colocou, que ela comprou um produto, o produto veio com defeito, ela disse aqui, ó, eu fiquei sem o produto, sem o dinheiro. Eu perguntei, mas como assim sem o dinheiro? Ela colocou assim, porque foi num site, né? Então, assim, de que forma que a gente pode se prevenir? Ou se acontecer, aonde que a gente vai? Existe lei especificamente para as compras na internet? Então, vamos lá. Na verdade, eu tenho mais 5 minutos. Eu já estava caminhando para o fechamento. A ideia, então, é essa, né? São princípios que estão previstos na lei, tá, gente? Que a gente tem o quê? A boa-fé e a confiança. Esses princípios estão lá descritos na lei a nosso favor, tá? Como eu já disse para vocês, se me deram alguma coisa escrita explicando todas essas questões de uma compra, eu tenho que ler, mas ainda assim eu posso discutir, né, essas questões da confiança e da boa-fé, porque são princípios que estão previstos na lei, tá? É bem bacana a gente pensar o seguinte, que como é uma lei que foi colocada, né, que foi construída, levando em consideração esse fato de que o consumidor ele é vulnerável em relação ao fornecedor, na maioria das vezes, quem tem que provar que está errado ou que está certo é o fornecedor. Maioria das vezes. Por quê? Porque a lei parte do princípio de que você está agindo, né, consumidor de boa fé. Claro que se o consumidor também age de má fé, gente, aí a situação é bem complicada, né? Você pode responder não só um processo civil, como um processo penal, porque você, na verdade, fez uma alegação de má fé. E tem muita gente, infelizmente, que faz isso. Mas vamos lá. Como a confiança e a boa-fé são princípios previstos na lei, na maioria das vezes quem tem que provar que está certo ou errado é o fornecedor, tá? O consumidor vai dar todas as informações que são necessárias para o juiz, mostrando, inclusive, a situação dele, né? O que aconteceu, e o juiz, então, vai, de forma muito mais abrangente, cobrar informações do fornecedor. Então, tá. Agora vamos para as vias práticas, né? E essa é a parte final da nossa fala. Eliene comprou o celular e o celular tem um problema, certo? O que a Eliene faz? Tem primeiro as vias, gente, que a gente chama de vias administrativas, né? Antes de você levar esse assunto para discutir em juízo, você tem as vias administrativas. Então, você vai ao PROCON. O PROCON é um órgão administrativo, é um órgão público, tá, gente? Mas de caráter administrativo. E você vai até lá levar o seu problema. O PROCON, na verdade, tem algumas formas, gente, de atuação que são bem interessantes. Por exemplo, dependendo do tamanho da empresa, não as pequenas, tá? Mas dependendo do tamanho da empresa, ela é obrigada a ter um canal direto de comunicação com o PROCON. Então, por isso que a gente vê assim, engraçado, por que o PROCON, e o PROCON, inclusive, tem essa função, tá, gente? De fazer uma ligação entre você e a empresa. Então, em 80% dos casos que você leva ao PROCON, ele faz a ligação para a empresa na hora e coloca o seu problema. Lembrando que isso é para as médias e grandes empresas, tá? E esse canal aberto com o PROCON é uma determinação legal que a empresa tem que ter. Aí, na maioria das vezes, tá, gente? A empresa resolve o problema porque fica mais barato para ela, né, gente? Porque é complicada essa história de inclusive, não resolver o problema. Então, na maioria das vezes, existem estatísticas, né? Aí, quando você fala de estatísticas, tem que pensar no estado do Espírito Santo. As nossas estatísticas mostram que de 65% a 75% de todas as demandas que são levadas para o PROCON são resolvidas. Olha só, estatísticas altas, né? Beleza, não resolvemos o problema no PROCON. Não teve acordo, gente. A empresa não quis resolver e, enfim, o que a gente faz? Nesse caso, o próprio PROCON já te orienta, viu, consumidor? O PROCON, na verdade, vai direcionar a gente, vai informar para a gente. Tem alguns casos, inclusive, em que o PROCON já funciona, gente, num local onde tem o juizado de pequenas causas, tá certo? Não é o caso aí em Guarapari, não, né, gente? Mas tem lugares que, por exemplo, em Vitória e em Vila Velha, o PROCON e a vara, né, o juizado de pequenas causas, funcionam no mesmo lugar. A gente, então, dá entrada lá no Pequenas Causas. Eliene, mas eu não vou pagar advogado para entrar no Pequenas Causas. Gente, todas as causas até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado. Eliene, mas eu não sei escrever do jeito que um advogado escreve para explicar a minha situação. Você pode usar até um papel de pão. É sério, né?
Papel de pau mesmo. Você pode escrever do seu jeito, seja em que papel for, do jeito que for, juntar os comprovantes que você tem e levar lá no Pequenas Causas para dar entrada no seu processo. Ah, mas eu não tenho que fazer isso eletronicamente? Não, não tem. No Pequenas Causas, não, tá? Então, se for até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado, tá certo? Aí, Eliane, mas eu estou me lembrando daquela cena. Eu, consumidor, com 5 advogados da empresa lá na frente. Como eu já disse, gente, esse direito já foi estruturado, né, pensando na vulnerabilidade do consumidor, tá? Então, nesse momento, né, você deu entrada, a causa vai caminhar sem necessidade de advogado. Eliane, e se passar de 20 salários mínimos? Gente, de 20 salários mínimos até 40 salários mínimos, você também pode dar entrada no Pequenas Causas. Só que aí vai precisar de um advogado. Se você não quiser pagar um advogado, você informa isso para o juiz ele sempre dá 2 opções, isso aí depende do município, tá, gente? Ou ele vai chamar um defensor público para o processo, ou ele vai te indicar, olha, você vai até o defensor público, né, dá entrada direitinho lá, faz um requerimento, e o próprio defensor público vai... eu não vou usar os termos técnicos, né? Mas ele vai se habilitar, ele vai entrar no processo para poder acompanhar junto com você. Então, até 40 salários mínimos, você pode dar entrada no Pequenas Causas. Até 20, sem advogado, sozinho, né? De 20 a 40, com o advogado, tá certo? Bom, Eliane, e aí? Quais são as estatísticas de Pequenas Causas? Aqui no estado do Espírito Santo, elas são muito boas, tá, gente? Eu acho que vale dizer para vocês que nós somos o 5º estado com melhores resultados proporcionais, né, gente? Porque você não pode comparar a quantidade de causas do Espírito Santo com o estado de São Paulo, por exemplo, né? Ou de Minas Gerais, que são estados bem maiores. Mas, proporcionalmente, nós somos o 5º em melhores resultados, né, no Pequenas Causas. Em média... as causas duram de 6 meses a 2 anos, em média, tá, gente? Então, e a gente tem aí um índice bastante alto também de resoluções. O nosso índice hoje está entre 65% e 70% de resolução de todas as propostas que são oferecidas, né, para Pequenas Causas. São estatísticas diferentes. PROCON é administrativo, Pequenas Causas já judicializamos a questão, certo? Bom, o último ponto, gente, agora vamos responder de forma objetiva. Eliane, tem um site que eu estou acompanhando faz 1 ano pela internet, ou 6 meses. Quer dizer, um site que está há 6 meses ou 1 ano na internet é um site que tem alguma credibilidade, né, gente? 1 ano, apareceu uma promoção lá que eu achei bacana. Comprei um determinado produto, e aí eles demoraram para entregar, mas foram me avisando que a entrega estava demorando, porque era um produto importado, não tinha chegado, enfim, levou um tempo. Depois de 3 meses, Eliane, eu já não tive mais resposta deles. 4 meses depois eu fui olhar, o site desapareceu da internet. E, Eliane, eu comprei um negócio de R$ 1.800. O que eu faço? Como é que eu faço para ter meu dinheiro de volta? Tem gente que fala já de forma objetiva comigo. Eu fui no Google e vi que tem uma delegacia de crimes, né, cometidos na internet ou pela via, né, usando a internet. Eu perdi R$ 1.800. O que o Estado pode fazer por mim nessa hora? Quem vai me proteger? Bom, eu vou dar uma resposta objetiva para você. Ninguém vai te proteger nesse momento. Você vai perder os R$ 1.800. Por quê? Porque você vai processar quem? Quem você vai processar? A empresa fantasma sumiu. Não quer dizer que você não vai processar. Você pode até abrir o processo, mas o juiz vai conversar com quem? Vai procurar quem para poder resolver seu problema? Você deve desistir também? Não é assim. Desistir também não. A gente tem que abrir um processo lá na delegacia, no código usando a escolha. Olha só. Eu, Eliane, faria o seguinte: um processo penal, né, para que a justiça investigasse quem são os criminosos, né, que abriram esse site para poder furtar, né, gente, o dinheiro da gente. Depois, com base no Código de Defesa do Consumidor, eu ia requerer todos os meus direitos também, mas um processo está ligado ao outro, né? O juiz, o delegado, eles precisam encontrar essa pessoa que cometeu esse crime para conseguir restituir o dinheiro que você perdeu, né? E tem uma
uma outra proteção muito bacana chegando para a gente aí, que é uma lei que já foi aprovada aqui no Brasil, mas não entrou em vigor ainda. Ela estava prevista para entrar em vigor agora no mês de agosto, tá, gente? Procura aí, anota aí para você procurar um negócio muito emocionante. Eu sei que a Josi vai, qualquer dia desse aí, com a Marina, elas vão fazer uma live sobre esse negócio para gente. É a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Gente, muito 10 esse negócio. Essa lei, na verdade, é uma medida que o mundo, né, cada país com as suas leis e tal, mas que o mundo está estudando, tá, gente? E aqui no Brasil já foi aprovada. Era para entrar em vigor agora, em agosto, agora, nesse mês. Só não entrou ainda, gente, porque a gente está com dificuldades. Eu até vi um negócio engraçado esses dias, o pessoal reclamando, né, que foi ontem ou anteontem que saiu no jornal, que o orçamento do Ministério da Defesa está maior do que o orçamento da educação. Eu não tenho nada com política, não vou discutir política, né? Zero política, não é o caso. Eu só estou falando o seguinte, que um dos motivos do orçamento ter aumentado é porque nós temos que adquirir equipamentos de alta possibilidade de monitoramento da internet no Brasil por causa da Lei Geral, LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, esses equipamentos vão permitir que a gente descubra... Sabe como é que essas pessoas que fazem esse tipo de site trabalham hoje? Elas pegam um computador, né? Que normalmente é roubado, aí estruturam o site, depois que o site está no ar, que está tudo certinho, você pega aquele notebook, blup, joga no mar de preferência, né? Porque corrói mais facilmente do que na água, e aquele computador desaparece. Então, dificilmente você vai encontrar a origem daquele site ou daquele computador, porque está lá no fundo do mar. Com esses equipamentos que nós temos agora, ou que estão previstos nessa lei, que eu repito, não é só o Brasil, é o mundo inteiro, a gente vai conseguir fazer o caminho inverso, entendeu, gente? A gente vai conseguir investigar todo o paradeiro, por onde passou, por como caminhou, como utilizou, quem utilizou esses equipamentos, por exemplo, para um site fantasma, porque hoje o consumidor mundialmente está desprotegido, né, gente, dessas pessoas do mal aí, que intentam questões como essas. Então, e o mundo também está pensando em proteger o consumidor dessas questões todas. Então, a gente deve ter mecanismos, até porque a lei já foi aprovada, como eu disse, né? Mecanismos aí bem mais eficientes no monitoramento dessas pessoas que usam a internet para cometer crimes, tá? Mas aí a Josi me falou, e a Marila também me contou, que tem uma outra live prevista sobre essa lei, que ainda não entrou em vigor. Embora devesse já estar, né? Já deveria estar em vigor agora em agosto de 2020, tá certo? Então, por enquanto, gente, a gente ainda está vulnerável, né, em relação a esses criminosos. Mas não é só o Brasil, não, tá? Isso acontece, enfim, isso acontece em países como a Suíça, para você ter uma ideia, que tem um nível de organização altíssimo. Isso acontece em todos os lugares, tudo bem? Então, obrigada pela oportunidade. Essa conversa é longa, gente. A gente poderia bater papo aqui até amanhã. Gente, conversar é muito emocionante, né? É tudo emocionante. Mas, enfim, como a gente tem um tempo, né? E já são 8h40, então a gente vai... Eu vou terminar por aqui, tá certo? E a gente sabe também que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas de vocês, claro, mas nós colocamos aí um endereço, né, gente? Eu coloquei o eliene.professora@gmail.com e eu vou compartilhar isso tudo com a professora Tatiana, tá, gente? Nós vamos responder juntas as perguntas de vocês, tá bem? Obrigada aí pela oportunidade. A aluna colocou ali que ela quer outra live para continuar. Eu topo. Oi, Eliene, a gente que agradece imensamente pela sua disponibilidade, pelas informações. Poxa, muito bacana mesmo, sabe? Para todos os alunos que estavam aqui presentes, principalmente para os alunos de RH nosso que estão aí finalizando. Falei com eles, eu falei, gente, vocês vão fechar com chave de ouro, né? Nossa, uma gratidão imensa te ouvir, né? Muito bom você, a professora Tatiana, que é a nossa parceira lá também, entendeu?
todos os professores presentes, minha coordenadora maravilhosa, Marina. Obrigada mesmo, tá? Obrigada, Eliane, pela sua disponibilidade, obrigada pelas suas informações. Gratidão. Obrigada, obrigada, obrigada. Marina! Oi! Josi? Oi, pode falar, Marina. Ah, sim. Então, eu não tenho outra palavra a não ser gratidão, né, por essa noite, gente. A gente compartilhar conhecimento nesse tempo, como a Eliane bem disse no início, né? Tem muita coisa boa diante desse tempo de pandemia, né? Você compartilhar a experiência, compartilhar gente que tem uma disposição, como a Eliane está tendo conosco nessa noite, de poder trazer isso e essa disposição toda de ainda querer fazer uma outra live ainda. Muito legal, muito legal. Não tem obrigação nenhuma com a gente aqui, é pura generosidade, né? Vontade, é compromisso com o saber, como ela mesma disse, né? Então, gratidão, viu, Eliane? Muito obrigada pelo seu compromisso com o saber, pelo seu compromisso em compartilhar aquilo que você tem aí, principalmente informações muito importantes. Eu aprendi nessa noite, coisas aí que eu não sabia realmente. Eu também. Muito legal. Ô, Josi, eu tenho muito que agradecer, viu, por você fazer parte desse nosso time, você ter aceitado esse desafio, o mérito é todo seu. Muito obrigada mesmo por tudo que você se dispôs a fazer aí para os nossos alunos, viu, meninos? Foi com muito carinho que a gente colocou esse desafio para vocês. Para eles. Eu hoje, meus queridos alunos, né? Olha só, para vocês verem que eu não estou mentindo, ó, eu ia colocar até cartazinhos para vocês, entendeu? Ali atrás. Ó, tá escrito aqui, ó. Me falaram que estudar RH ou ADM não compensava. Hoje, sou o chefe deles. Eu ia colocar ali para vocês, entendeu? Só que aí não teve como, porque ficou muito longe, e aí vocês não iam ver. Mas até isso eu queria fazer para poder deixar o meu carinho especial para vocês. Foi um tempo curtinho junto com vocês, né? Não estou desde o início, foi pouquíssimo tempo, veio a pandemia, né? Mas assim, eu queria dizer que vocês estão assim para sempre no meu coração. Gratidão, gratidão por toda a receptividade nas aulas, por todo o carinho, por todos os risos, né? Vocês são muito especiais, tá? Muito mesmo. Obrigada, minha coordenadora Marina, obrigada pelos meus colegas, professor Wilson, professor Gilberto, professora Kênia, professora Shelley, professora Maria Helena, todos que estão aí presentes, se eu esqueci de alguém, me perdoe. Gratidão mesmo, tá? Foi um momento muito bacana. Professora Eliane, mais uma vez, obrigada. Eu acho que finalizamos por aqui, né, Marina? Sim, sim. Tem alguns alunos aí de outras turmas também. Obrigada pela presença de vocês, viu? Acredito que foi muito valioso, né, essas informações. A professora Josi vai estar disponibilizando depois um link, né, que ela vai subir com essa live para o YouTube. E é muito interessante, são coisas que não pode ficar preso só aqui, né? Então, obrigada pela presença de todos, alunos e colegas, e a nossa querida convidada especial, professora Eliane. Isso aí. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Obrigada por tudo, gente. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite.